Olá! Na aula passada estudamos o que é monarquia, os povos que habitavam a Península Itálica e os aspectos cronológicos da monarquia romana. Na aula de hoje vamos estudar as instituições políticas da monarquia romana, o nome e a cronologia dos reis, qual a sua origem étnica e qual era o seu papel na monarquia. Vamos conhecer o Senado e suas características, e também a Comitia Curiata e suas atribuições. Do ano 753 até o ano 509 a.C., a monarquia romana foi chefiada por 7 reis ao todo. Em ordem cronológica temos os 7 reis de Roma. Rômulo reinou de 753 a.C. até 717 a.C. Numa Pompílio reinou de 717 a.C. até 673 a.C. Túlio Hostílio reinou de 673 a.C. até 642 a.C. Anco Márcio reinou de 642 a.C. até 616 a.C. Tarquínio Prisco reinou de 616 a.C. até 579 a.C. Sérvio Túlio reinou de 578 a.C. até 535 a.C. Tarquínio, o Soberbo, reinou de 534 a.C. até 509 a.C. Destes 7 reis, 2 possuíam origem latina, respectivamente, Rômulo, o primeiro rei, e Túlio Hostílio, o terceiro rei de Roma. Outros 2 reis possuíam origem sabina, respectivamente, o segundo rei de Roma, Numa Pompílio, e o quarto rei de Roma, Anco Márcio. Por fim, os 3 últimos reis de Roma, que eram de origem etrusca. O quinto rei, Tarquínio Prisco. O sexto rei, Sérvio Túlio. E o sétimo e último rei Tarquínio, o Soberbo. A monarquia romana é pouco documentada. Apesar da lista mais comumente aceita, conter 7 reis ao todo, é bem provável que tenham havido outros reis, cujos registros históricos não tenham se conservado. Pois a própria história romana só teve sua primeira compilação escrita no período republicano no 3º século a.C., através de Fábio Pictor, apontado como o primeiro historiador romano. Ou seja, quando Fábio Pictor compilou a história romana, já haviam se passado 5 séculos, desde a fundação de Roma, sem que houvesse surgido nenhuma narrativa escrita que retratasse sistematicamente o período monárquico. Embora os romanos não tivessem produzido discursos históricos antes de Fábio Pictor, já haviam relatos gregos sobre a história romana. A história de Roma, de Fábio Pictor, utilizou ao mesmo tempo as próprias fontes históricas romanas e as narrativas produzidas por historiadores gregos sobre as origens de Roma. As características do cargo de rei durante a monarquia romana. Em Roma antiga o rei era escolhido. Seu cargo era vitalício, mas não possuía natureza hereditária. O rei atuava como legislador, chefe militar, chefe religioso e também como juiz. Apesar de ser a figura de maior autoridade da monarquia romana, o rei não exercia o poder sozinho. Haviam também outras instituições que exerciam o poder, como o Senado e a Comitia Curiata, também conhecida como Assembleia Curial, ou simplesmente Comício. Então, as instituições políticas da monarquia romana eram representadas pelo Rex, ou rei, pelo Senado, e pela Comitia Curiata. Acabamos de estudar os reis e as características do poder real. Agora vamos começar a estudar as outras instituições políticas da monarquia romana. O Senado. A palavra Senado vem do latim, senex, e significa velho ou ancião.
O Senado foi uma instituição política duradoura, que atravessou todas as fases da história romana, passando pela monarquia, pela república e pelo período imperial. Mas foi apenas durante a fase republicana que o Senado teve maior destaque, tornando-se a instituição política mais poderosa da República. O número de senadores, a base social que compunha os seus membros, e até mesmo seu grau de importância, sofreu variações durante as 3 fases da história romana. Agora vamos abordar o Senado, enquanto instituição política do período monárquico. Como vimos anteriormente, o Senado era uma das instituições políticas de Roma no período monárquico. O Senado romano era uma espécie de conselho de anciãos, formados por representantes das principais famílias de origem patrícia. Tradicionalmente, o Senado do período monárquico é representado como um órgão de natureza consultiva. Porém, o Senado romano era essencial no processo de escolha dos novos reis de Roma. O Senado também tinha poderes para discutir e até mesmo vetar as propostas de lei elaboradas pelo rei. Os senadores também eram conhecidos como patres. E seus cargos eram vitalícios. Então vamos recapitular. Agora que já estudamos o Rex, ou Rei, e estudamos o Senado, vamos conhecer a outra instituição política da monarquia romana, o Comitia Curiata. Para facilitar o nosso entendimento, podemos entender a palavra comitia como algo que se refere a um comício ou assembleia. Enquanto a palavra curiata, como algo que se refere à palavra cúria. Alguns autores em língua portuguesa substituem a expressão latina, comitia curiata, por comício curial. Também por assembleia curial, ou simplesmente, utilizam o termo comício. Então, o Comitia Curiata era uma assembleia composta por cúrias. E a cúria era uma subdivisão da tribo. A tradição indica que o rei Rômulo dividiu a cidade de Roma em 3 tribos distintas: Tities, Ramnes e Luceres. Cada uma destas 3 tribos era dividida em 10 cúrias cada uma. Portanto, a Assembleia Curial era composta por 30 cúrias ao todo. Era através desta instituição que o cidadão romano exercia os seus direitos políticos. Contudo, os votos não eram contabilizados individualmente como nos dias de hoje. Os votos eram contabilizados por cúria. Cada cúria representava um voto. A comitia curiata era dominada pelos patrícios. E podiam participar destas assembleias todos os cidadãos romanos em idade militar. Os principais papéis do comitia curiata eram: aprovar o nome do novo rei escolhido pelos senadores, aprovar ou vetar as leis propostas, e declarar a guerra ou reestabelecer a paz. No entanto, o Comitia Curiata não possuía poder de elaborar leis. Já nos tempos finais da monarquia, o Comitia Curiata foi substituído por outra instituição política semelhante. O Comitia Centuriata, que passou a ser instituição que dava representatividade política ao cidadão romano. Com esta mudança, a Assembleia passou a ser constituída pelas centúrias em lugar das cúrias.